Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos Eficientes. Eu sou Ana Paula Albuquerque e estarei com vocês aqui hoje. E a semana passada nós falamos sobre, abrindo a nossa série sobre educação, nós falamos sobre educação na escola particular, inclusão na escola particular. Hoje nós falaremos sobre inclusão na escola pública. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo com uma pessoa muito interessante, né, de um conteúdo assim maravilhoso, de uma experiência maravilhosa, eu quero trazer algumas informações para vocês. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional em 2006. Trata-se do documento mais relevante de garantia dos direitos das pessoas com deficiência. O texto adota o modelo social de deficiência, que indica que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O foco passa a ser, então, não o impedimento do indivíduo, mas a responsabilidade de redução das barreiras por parte da sociedade, resultando em um aumento de acessibilidade e equiparação das oportunidades. Um dos compromissos da Convenção é que o sistema educacional seja inclusivo, de qualidade e gratuito. A ela se seguiu o comentário geral número 4 do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que deixou claro que os estados devem assegurar a concretização do direito das pessoas com deficiência à educação através de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e em igualdade de condições com os demais, né, com os outros. Então, assim, nós já tivemos essa emenda constitucional, nós temos uma série de leis que garantem os benefícios, que garantem o direito das pessoas com deficiência estudarem através da inclusão. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais como isso funciona dentro da escola pública. Mas antes, eu quero que vocês vejam o vídeo da Maria Rizoneide no Nossa Vivências Eficientes. Pode rodar. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Com relação à inclusão na escola, o Guilherme estuda numa escola do estado, né? Eu nomeio como regular, porque existem ainda alguns professores que não dão aquela devida atenção que ele precisa, né? E tem a questão que na sala dele não tem um professor para ficar com ele em sala, não tem a mediadora de sala. Então só são alguns professores que ajudam ele na parte das atividades. Outros fingem que ele não existe na sala, e eu tô falando assim porque em 2019 eu já fiquei com ele quase todo ano na sala de aula para ele não faltar às aulas, e eu percebi isso, né? Mas na questão de aprendizado eu procuro dar esse suporte também, porque como regular eu acredito que a escola deixa a desejar e a gente precisa de um suporte maior com relação a isso. Esse suporte tem que ser na questão do governo do estado. Dados mostram que as matrículas das crianças com deficiência em 2007 beirava em torno de 47%. Nós tivemos um aumento significativo. Esses números aumentaram para 87% em 2019. Mas será que isso funciona? Será que está ocorrendo realmente da forma correta? Para isso, a gente vai estar conversando hoje com a Ana Paula Ferreira. Ela é especialista em educação na perspectiva da educação inclusiva,
com ênfase em altas habilidades e superdotação pela Unesp, gestão escolar e educação infantil pela Universidade de São Paulo, professora de educação infantil na Prefeitura de São Paulo desde 2004, designada a PAI em 2015, na Delegacia Regional de Ensino da Freguesia Brasilândia, e em 2018 ela assume a coordenação do Cefai, da Diretoria Regional de Educação de Pirituba, Jaraguá. Trabalha com formação continuada sobre os desafios do atendimento educacional especializado no processo de inclusão escolar dos estudantes com deficiência, especializações dos estudantes com transtorno do espectro autista e temas relacionados sobre educação inclusiva na cidade de São Paulo. Bem-vinda, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e fizesse uma apresentação um pouco mais detalhada. Oi, Ana, boa tarde. Obrigada. Primeiro, eu só vou corrigir que é Ana Paula Figueira, tá? Não é Ferreira. Mas não tem problema. Ana Paula é Ana Paula, né? Minha xará aí que já me apresentou. Existem uns desafios, né, que a gente fica pensando, por que a gente está na educação especial, por que a gente trabalha com a educação inclusiva. Mas eu nasci num lar inclusivo, né? Eu tenho um irmão, hoje ele tem 53 anos, com paralisia cerebral. Então, de verdade, eu nasci numa casa inclusiva. Quando eu percebi que ele era diferente, eu já estava, eu acho que no ensino médio, porque quando as pessoas convivem com o diferente, elas não enxergam a deficiência, elas enxergam a potência, elas enxergam a eficiência, né? As possibilidades, então, o Emílio tinha várias... Isso. O Emílio Figueiro, uma hora vocês procurem ele na rede social, ele tem paralisia cerebral, ele anda, tem todas as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem, mas ele é minha inspiração. Porque o Emílio tem 2 doutorados, Emílio tem mestrado, ele é psicólogo, ele é jornalista, e quando você o vê, né, você fala assim, coitado, né? Aí quando você começa a conversar, você vê a potência que ele tem. E desde que eu me conheço, a gente trabalha assim, a minha família toda está nesse meio, né? Eu lembro quando eu acompanhava o Emílio na escola, já que a gente está falando de escola, o Emílio vem de uma escola especial. Vamos pensar em 53 anos atrás. Era ali em Santana, aqui em São Paulo. Muros da escola. Então tinha a parte das crianças com deficiência e a parte das crianças ditas normais, né? A gente fala sem deficiência. E ele relata em todas as palestras que ele dá o dia que caiu esse muro, onde as crianças se encontraram, onde as pessoas se viram pela primeira vez e se estranharam e começaram a conviver. Então, são tantas as experiências da minha vida e eu fico feliz em estar trabalhando com isso, porque toda vez que eu preciso fazer uma abordagem, uma conversa, eu não falo de um lugar que eu não conheço, né? Eu falo de um lugar que eu vivo. E a pública é a educação que eu acredito, pessoa com deficiência e para pessoa sem deficiência. Então é muito bom estar aqui para poder conversar um pouco sobre isso. Eu que agradeço, que história maravilhosa do Emílio, né? A gente precisa trazê-lo um dia aqui para conversar com a gente. Porque eu acho que é inspiração para as famílias, mas principalmente para as pessoas com deficiência, né? Que muitas vezes, como você mesmo falou, né? As pessoas tendem a olhar para a pessoa com deficiência como coitadas e muitas vezes não enxergam o potencial que elas podem oferecer, né? Exatamente. E é uma coisa que eu sempre falo, todos nós temos limitações, né? A questão é que às vezes a deles às vezes se torna mais aparente e a gente tende a julgar mais, né? Mas muito linda essa história e eu quero um dia conhecê-lo, né? Trazê-lo aqui para a gente conversar com ele. Maravilha. Você sabe que eu sou conhecida como a irmã do Emílio, né? Porque a gente sempre traz ele na rede para conversar com os estagiários, com as AVS, ele é quase da rede pública. A irmã do Emílio, eu falei, tá bom, eu fui lugar, eu posso. Mas é assim mesmo, eu sou conhecida como a mãe do Lu ou a mãe do Pedro, né? O Lu é meu filho com múltipla deficiência, então é sempre... Mas tá ótimo isso, acho que o importante é que a gente leve realmente a informação
que as pessoas saibam que eles existem, né, que as pessoas saibam do potencial que eles têm e que as famílias entendam os direitos que elas têm em todos os sentidos e Perfeito. possam buscar esses direitos. Eu queria que você me explicasse um pouquinho como que funciona a inclusão na escola pública. Anne, eu vou falar da Prefeitura Municipal de São Paulo, tá? Porque a gente percebe que tem uma diferença entre o Estado. Uhum, Então, pensando na política pública, né, na política da perspectiva da educação inclusiva, a educação inclusiva ela é transversal, ela perpassa por todas as outras matérias dentro do nosso currículo. Então, não existe uma educação para a pessoa com deficiência, é uma educação para todos, onde a gente, se precisar, faz algumas adaptações ou flexibilizações para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem legislação, né? A gente tem uma portaria de 2016, que tem mais de 100 itens, a gente brinca que é uma bíblia da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem o decreto. Então, na verdade, é assim, é a garantia do acesso e permanência. As pessoas perguntam, mas tem vaga para pessoa com deficiência na prefeitura? Tem vaga para pessoa, tem vaga para criança, tem vaga para bebê. Ninguém pergunta se ela tem deficiência ou não. Então, ela vem, né, faz a matrícula que tem que fazer, pela geolocalização, ela vai para a escola que está perto da casa dela. E se ela tem deficiência, ela começa a receber os apoios que a política prevê, que é um acompanhamento do atendimento educacional especializado na sala de recurso, se for o caso e ela precisar, que depois eu explico mais como que é. Tem a nossa visita, que é o professor do atendimento, acompanhamento e apoio à inclusão, que faz parte do Cefai, que é um centro de formação e apoio à inclusão, que é onde eu sou coordenadora. Então, a gente tem 11 pais que visitam as escolas e fazem acompanhamentos e formações com um olhar pedagógico, porque o nosso olhar é pedagógico, nós somos professores antes de ser especialista. sim. Então, nossas formações é sempre baseado nesse acompanhamento pedagógico dessas crianças, onde a gente distribui os apoios que precisam ser distribuídos, onde essa criança tem um plano de atendimento educacional especializado, que é feito pela professora do AEE, e ela, em articulação com o professor da sala regular, vai fazendo todos os acompanhamentos e as flexibilizações que as crianças precisam. Ainda somos poucos, sabe, Ana? Ainda somos poucos os profissionais, na verdade. Mas eu acho que a Prefeitura Municipal de São Paulo tem uma política muito boa na educação inclusiva e que eu acho que com o tempo ela vai ficando cada vez melhor. E isso funciona em todas as escolas da rede da prefeitura? Todas as escolas, é a garantia do acesso e permanência. É uma política, né, Ana? Uhum. É a política municipal de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Isso vem desde o SEI até as MFENs, né, que são poucas que a gente tem, mas é que é a política que funciona dessa forma. Sim. E é impressão minha ou nossa, né, dos pais, ou o número de crianças com alguma necessidade especial tem aumentado com o passar dos anos? Tem aumentado. A gente procura dizer, assim, que não é que aumentou o número de pessoas com deficiência, aumentou o acesso à escola, né? Na época do meu irmão, por exemplo, há 5 anos atrás, se a gente pensar, as pessoas com deficiência estavam dentro de casa, trancadas, escondidas em algum lugar. E eu acho que o que tem para todos esses anos que a gente, né, está à frente é que a pessoa com deficiência aparece, ela tem que aparecer, ela é uma pessoa, então ela chega cada vez mais para a sociedade, e eu acho que é por isso que as políticas estão sendo feitas, né, que nem você falou da convenção, é a nossa melhor política, a política da educação, inclusive, ela baseia na Convenção 2007, aí a gente tem aqui uma política que foi revisada em 2016, então é assim, elas estão chegando e graças a Deus elas estão chegando. Para você ter uma ideia, na Pirituba, Jaraguá, que é onde eu trabalho, a gente tem um mapeamento de 2.380 crianças, bebês ou jovens com deficiência. Nas nossas 53 MFs, 2 MFENs, 53 EMEIs, 27,6 da rede parceira e mais ou menos 200 27 da direta e 200 da parceira. Então, só aqui nós temos acompanhando 2.300 e pouca crianças com deficiência, das mais diversas deficiências. É um número expressivo, né? Se a gente for pensar, é um número expressivo. Principalmente se a gente for olhar esse número com a quantidade de escolas
né, que atendem. Como que é Isso, feito o processo de ensino? É porque até como você mesmo falou, são deficiências diversas e a gente sabe que com isso isso, o aprendizado isso, também é diverso, ele é diferente para cada criança. isso, Como que é feito isso. esse ensino, né? Como que essas crianças elas são trabalhadas nas escolas? Ana, a gente tem todas as escolas, né, como meta da Secretaria Municipal de Educação é ter um professor de atendimento educacional especializado. Nem todos a gente ainda conseguiu, mas eu acho que a gente tem trabalhado aqui em Pirituba de Araguá muito bem, a gente tem conseguido designar, são poucas as escolas nossas que não tem ainda, mas é tudo feito um estudo de caso, né? Toda criança com deficiência, ela precisa ter um plano de atendimento educacional especializado. Vamos dizer assim, é um relatório pedagógico onde consta todas as necessidades dela, sim ou não, para apoio, sim ou não, para material flexibilizado, sim ou não, que é feito um estudo de caso, que também prevê na nossa portaria. Então, a gente pega lá a Ana Paula. Então, a professora do AE, junto com a professora da sala regular, com o coordenador pedagógico, começam a pensar, depois no tempo como essa criança pensa, como ela faz, como ela reage. É feito estudo de caso com todo esse tipo de material que existe, não é um material diferente de quem não tem. A gente pensa na flexibilização, e aí a gente vê se essa criança precisa também do contraturno, né? O contraturno é esse aí. Então, às vezes, ela precisa de uma comunicação assistiva. Às vezes, ela precisa, um surdo, precisa aprender Libras, né? O cego, o braille. Então, ela faz o contraturno. Ela está na sala regular e depois ela fica no contraturno com essa professora de atendimento educacional especializado. Então, toda criança tem um plano do AEE e é feito estudo de caso para saber as necessidades. Eu sei que tem lugares que funcionam melhor, tem lugares que não funcionam tão bem, mas eu acho que na maioria dos casos a gente tem conseguido grandes sucessos e grande acesso e permanência dessas crianças na nossa escola em igualdade de oportunidade. Que maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta: existe limite de crianças com deficiência por sala? Porque assim, a gente vê, por Não. exemplo, em algumas escolas particulares, que algumas escolas só pegam uma criança com deficiência por sala, outras pegam duas. Na rede pública existe isso? Não existe isso e nem a legislação de que tem criança com deficiência precisa diminuir o número de estudantes. Foi como eu falei, Ana, a matrícula era feita pela pessoa, pela vaga. Então, a Uhum. mãe vai lá e vai matricular a Ana Paula. Não vai matricular a Ana Paula com deficiência, a Ana Paula sem deficiência. Não existe o número. O que acontece na escola, de repente, numa organização? Faz de conta que tem 3 crianças com deficiência no primeiro ano, e essa escola tem 3 primeiros anos. Então, eles distribuem uma em cada, que é para poder o apoio, se precisar, ser um pouco mais fácil, entendeu? Mas não tem limite, não, de jeito nenhum. Nem pode, é Maravilha. contra a lei, né? É Uhum. acesso, é direito de permanência deles estarem na escola. Em qualquer lugar que eles quiserem, né? É verdade, em qualquer lugar que eles quiserem. Existem dados da frequência dessas crianças, porque a gente também sabe da dificuldade, muitas vezes, dessa família, porque tem crianças que têm dificuldade de Isso. locomoção, tem crianças que têm outras comorbidades associadas, então, tem a questão de medicação, às vezes fica internada. Vocês têm esses dados de frequência dessas crianças? A gente tem, as escolas têm, na verdade, né? Não é o Cefai que tem. Uhum. Essa criança, ela está no diário de classe do professor como da turma. Mas a gente sabe, sim, nós temos aqui em Pirituba um território, uma parte muito mais vulnerável que a outra. E a gente sabe que existem crianças que nem se frequentam sempre por conta dessas comorbidades. Mas são as crianças que a gente está sempre perto na busca ativa, onde a escola mesmo, sabe, tem esse papel de procurar saber onde está, o que precisa. Às vezes tem o atestado é porque o médico fala que não é o momento de frequentar. A dificuldade de locomoção, ela só é prejudicial, Ana, ela só realmente conta quando onde essa criança mora, ela não consegue sair de lá. Porque quando chega uma criança usuária de cadeira de roda, por exemplo, nos é perguntado qual aula acessível, né, que tem elevador. Então, que é para não impedir que ela não esteja em todos os espaços. Mas quando a vulnerabilidade é da residência da criança, é muito difícil a gente atuar em como educação, né? Sim. A gente tem que falar com a rede de proteção para poder auxiliar
desse jeito. Mas nossas crianças, Ana, olha, que têm dificuldade com alimentação, com sonda, a gente tem auxiliar de vida escolar em todas as nossas escolas hoje, aqui em Pirituba, que são as responsáveis pela higiene, locomoção e alimentação. Então vamos pensar assim, se a gente tem uma criança com múltipla deficiência que usa sonda, essa AVE, que ela é treinada por SPDM, que é o setor da saúde, a fazer essa alimentação. Então, também não é um impeditivo, só se realmente tem muita comorbidade, mas aí é uma escolha mais também da família, entendeu? Entendi. Nesse caso, então, quando a criança ela tem essas necessidades mais como que eu posso dizer, mais intensas, Específica da saúde. Essa solicitação, ela tem que tomar, então, 2 rumos, pelo que eu entendi que você falou, né? Que é a Secretaria da Educação e também a Secretaria da Saúde. Não. A própria A escola AVE, pede? isso, a AVE, ela está na nossa legislação como apoio. O que eu falei é que elas são treinadas pela saúde, elas não são entendi. treinadas pela educação. É um contrato que a prefeitura tem com a saúde. Entendi. E não precisa ninguém pedir nada, elas estão na escola, aí um supervisor técnico, que é o supervisor deles, vai até a escola, faz uma avaliação, que uma fono e uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta. Então, elas fazem uma avaliação dessa criança, percebem que ela é público dessa rede e é atrelada a esse programa, entendeu? Então, está sempre fazendo evolução, porque, na verdade, o que a gente quer é que eles tenham autonomia. Então, no começo, precisa se exercitar e precisa dessa AVE. Então, não tem 2 caminhos, não, é um só. É a escola e a AVE já está lá na escola. Entendi. Eu acho que é diferente do Estado, porque o Estado parece que quando a criança chega é que é pedido o serviço. E o nosso, ele já está lá. Ah, tá, entendi. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Algumas escolas, principalmente quando a gente olha para as escolas particulares, quando a criança com deficiência chega, a escola sempre quer que essa criança tenha uma AT, né? Que é o assistente terapêutico, vamos dizer assim. Em algumas escolas chama tutor, enfim. Que fica exclusivo com aquela criança, né? Então depende da necessidade. Nas escolas da prefeitura, existe isso? Uma pessoa que fique especificamente com aquela criança? A gente nem gosta disso, eu vou te explicar, mas a gente nem gosta disso, porque o exercício é o exercício da autonomia. Se a gente põe mais um adulto com uma criança dentro da sala a gente está segregando. O que acontece com o AT, Ana? O AT, como você disse, ele é da linha terapêutica, é da linha da saúde. A gente gosta do AT, mas o AT ele tem que trabalhar também fora da sala de aula, em casa, nos outros espaços. A Prefeitura de São Paulo, ela conta com o programa também dos estagiários de pedagogia, que são os estagiários que dão apoio aos professores em sala de aula. Então, por exemplo, todo o primeiro ano e todo o segundo ano tem um estagiário. A gente está em processo de contratação. Se não tem, é porque às vezes não tem o candidato. Então, todo o primeiro ano e todo o segundo ano, e agora vai ter todo o terceiro, tem um estagiário na sala de pedagogia, que é auxiliar do professor. Então, o professor pensa na atividade, o professor flexibiliza e esse estagiário pode auxiliar. E ele auxilia também as crianças com deficiência. A partir do terceiro ano para o quarto, a gente tem o Aprender Sem Limite, que também é os estagiários de pedagogia, que a gente, enquanto Cefá, enquanto escola, reorganiza os serviços e manda para as escolas, né, e contrata para as escolas que a criança com deficiência precisa desse apoio. Quando a gente pensa na legislação, né, principalmente da Lei Berenice Viana, que é do TEA, ela diz sobre um atendimento especializado. E esses são as PAEs, são as professoras do AE, são as PAAs que trabalham aqui no Cefá. Então, essa criança já tem garantido pela legislação esse acompanhamento especializado. O AT não faz parte do público, não faz parte do quadro de funcionários da prefeitura. E é isso que às vezes algumas famílias não entendem. Ah, mas eu quero um AT. Mas ele não existe na nossa política. Não tem como eu contratar. O que tem é os estagiários, o AVE, porque na Lei Berenice Viana também fala dessa parte da higiene, locomoção e alimentação. Quem faz o AVE, quem faz o plano dessa criança especializado é o PAE. Então, a gente sabe, tem criança sim que precisa um pouco
estar mais perto, exclusivo por um tempo, e aí depois vai organizando e repassando para as outras crianças também. Você entendeu? Entendi. Como é feito é complexo, né, o negócio, mas é É interessante a gente complexo? entender, porque as pessoas às vezes É, acham que elas têm que pedir, principalmente quando a gente fala muito de isso, autismo, e acho que inclusive até por conta isso, da lei da Berenice Piana, as pessoas isso. acham que os seus filhos têm que ter um AT, né, É, ou um tutor na sala de aula para, como que eu posso dizer, ajudá-lo ali no aprender o que está sendo ensinado. Como que é feito essa é. interação entre as crianças, né, das crianças com deficiência com as crianças sem deficiência? Como que é feito esse trabalho dentro da prefeitura? É. É verdade, as famílias acham que elas têm o direito por causa dessa palavra, do atendimento especializado ou acompanhante terapêutico. De novo, o AT, ele é muito importante, mas eu acho que na escola tem outros personagens mais importantes, como a professora, como as crianças que estão do lado dela, porque a gente como criança sabe, a criança aprende com a criança. Né? Não adianta ficar sempre um adulto do lado dela, e eu não estou falando só da T não, tá gente? Porque eu acho que é uma profissão que ela só tem a crescer, ela só tem a ajudar. Mas a criança aprende com a criança, então ela tem a imitação. Na educação infantil, a interação, ela está lá. Ela está todo mundo dentro da sala de aula, vai todo mundo para o parque, vai todo mundo fazer atividade, não existe um momento assim, agora nós vamos brincar com essa criança. Não, ela tá lá, ela acontece, e ela acontece muito fácil, né? No fundamental é a mesma coisa, começa no primeiro ano, vai até o nono ano, e eles estão juntos em todos os espaços. Acontece, né? Lógico que acontece. Adolescente é terrível, nós já fomos, eles pensam, É verdade. né? Eles estão terríveis, a gente pensa, mas as escolas elas têm um plano, né? A prefeitura preza muito pelo PPP da escola, que é o projeto político. Em todos tem fala da parte da educação inclusiva e sobre o bullying, né? Pensando assim no bullying, que também não é só para pessoa com deficiência, né? O bullying entra lá pela gordofobia, entra pela cor de pele e vai que vai. Mas a gente sempre tenta lidar com isso com as conversas e com os projetos. A gente não tem muito problema de discriminação que a gente saiba na nossa rede, não. Principalmente aqui em Pirituba, porque as crianças, elas vêm da educação infantil, então elas vão indo, elas vão fazendo parte do contexto daquela turma, né? Deve acontecer, óbvio, né? A gente não é tão inocente assim, mas não é tão gritante que a gente tenha que ter um projeto somente para isso. Ai, que bom. Com certeza acontece, porque acontece às vezes até entre irmãos, né? O bullying às vezes acontece até entre irmãos. Eu sei porque nós somos em 8 na minha família e eu sofria muito bullying dos meus irmãos e hoje eu faço muito bullying também com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Então, a gente sabe que tem e faz parte, né? E na verdade, eu Isso. lembro que quando eu era criança, não era bullying, né? E a gente aprendia muito. Na verdade, a gente se fortalecia. É óbvio que existem casos e casos, né, de bullying, dessas brincadeiras, mas também a gente tem que ter um olhar mais amplo, vamos dizer assim, né? Até para que os nossos adolescentes se fortaleçam. Diante disso, como que é feita esse trabalho com as crianças, que já não são mais crianças, né, que já vão para o Fund 2? Eu não sei se na prefeitura tem o Fund 2 ou se vai até o Fund 1. E como que é feito, se tiver, como que é feita esse trabalho com esses adolescentes na questão da inclusão? Para você ter uma ideia, aqui em Pirituba a gente só tem 2 MFEs, que é as escolas que fazem o atendimento do ensino médio, né? Então, é pouquíssimo. Quem dá conta do médio, né, que é o Fundo 2, é o Estado. Então, quando as crianças saem daqui da prefeitura, né, que a gente acompanha eu até no nono ano, depois a gente não tem mais nenhum contato. Mas foi o que eu te falei, as 2 escolas da MFEM que a gente tem aqui em Pirituba são continuidade do trabalho desde o nono ano. E olha que eles vão para a noite. A gente tem MFEM Guilmar Cabral e MFEM Antônio Alves Veríssimo, que continuam o mesmo trabalho que os estudantes com deficiência. Eles também têm o apoio no tempo noturno, quando precisa,
frequenta o contraturno no período da tarde, mas é continuidade de um trabalho, sabe? Eles saem do 9º ano e vão para o médio junto com a mesma turma. Então também não tem muita dificuldade, só que são poucos. O resto está tudo no estado e a gente não tem esse acompanhamento quando eles saem da prefeitura. Uhum. É feito, na Prefeitura de São Paulo, é feito algum trabalho com esses pais dessas crianças com deficiência, ou seja, de acolhimento, ou seja, de orientação, Sim, enfim, é feito algum trabalho com eles? É importantíssimo, e eu vou começar lá pela educação infantil. Quando um pai sai de um SEI, o pai e uma mãe tira a criança do SEI e vai para o EMEI, eles vão desesperados. O primeiro passo que eles vêm aqui pedir para a gente, eu vou brincar, para a gente repetir de ano o bebê. Ai, pelo amor de Deus, deixa ele mais um ano no SEI, porque todo mundo já conhece ele. A gente fala, não, pai, sua criança cresceu. Não é o não pelo não, tá, gente? É a legislação também. Mas o nosso acolhimento sua criança cresceu, ela tem que ir com a turma, ela vai aprender com a turma. E aí eles ficam desesperados. E aí a gente faz um acolhimento. A gente tem algumas escolas, grupos de família, que a gente se reúne uma vez por mês para conversar com eles, só com as crianças com deficiência. E as PAEs, que é as professoras de atendimento educacional especializados que estão na escola, também fazem essa reunião mensal com as pessoas com deficiência. Isso faz parte até da portaria, faz parte do nosso trabalho, está lá no nosso horário de articulação, fazer essa conversa com os pais. Aí quando as crianças vão da EMEI para EMEF, gente, aí é um desespero, os pais ficam desesperados. Ai, deixa ela repetir mais um ano, deixa... Eu falei, gente, nós já conversamos, ela vai crescer, ela tem que andar, ela vai para o 1º ano, conhecer novas rotinas, e toda vez a gente tem que fazer acolhimento. Por exemplo, vai começar o ano, né? Essa semana e semana passada, nós recebemos vários pais aqui no setor, desesperados. Ai, meu filho mudou de escola, e agora como vai ser? Pai, vai ser igual, vai ser igual. Mãe, vai ser igual, a gente vai estar lá, o professor do AE vai estar lá, a gente vai conversar, vai acolher. Não tem como a gente incluir uma criança sem o acolhimento da família. Não tem como. Isso fez parte da minha vida. É verdade, é verdade. Precisa desse acolhimento, precisa dessa interação, né, e até dessa troca com outros pais também, né, para que a gente entenda, aí eu falo como mãe, que não somos só nós que estamos passando por aquela situação. E eu percebo que, assim, às vezes, as professoras, as diretoras de escola têm mais trabalho com os pais do que com os filhos, né? Porque o nosso medo verdade. É muito grande, né? Então a gente fica, e aí eu falo como mãe, novamente, a gente fica muito apreensivo, né? De como o nosso filho vai ser tratado, como ele vai ser cuidado. Aí cresceu, né? E aí agora vai para os maiores, e os maiores a gente sabe bem como são os adolescentes. Ah, mas será que não vai maltratar? Será que não vai fazer o tal do bullying? Né? Será que não vai excluir? Então fica realmente toda essa angústia no coração, e às vezes a gente passa tudo isso para o nosso filho e passa tudo isso para a escola. Então eu acho que esse trabalho realmente de acolhimento, dessa conversa, né, de todo essa preparação dos pais, ela é essencial, né? Não tem como. A gente também concorda. E deixa eu te perguntar, na sua opinião, quais são os maiores desafios da inclusão na escola pública? Eu acho que uma boa parte da inclusão na escola pública, eu acho que um dos entraves é a gente não ter tantas parcerias com a área da saúde. Não que a gente tenha que não é sobre laudo, tá? Quando eu falo saúde, não é sobre laudo, mas às vezes uma criança com deficiência está na educação, né? Por exemplo, cega, uma criança cega, ela precisa, para além da escola, para além do AE, fazer aqueles treinamentos de vida diária, né? Que ela precisa aprender locomoção com bengala. Isso a gente não faz. A gente precisaria de uma parceria maior da área da saúde, pensando numa instituição que atenda as crianças cegas, e são poucas. Então, sim, por vezes, a gente não consegue essa rede de proteção. Eu acho, por exemplo, os atendimentos psicológicos, né? A criança com TEA, ela precisa, além da escola, ter essas terapias fora da escola que vai nos auxiliar na educação. Também não tem, não é de grande oferta, né?
mas eu acho também que tem algumas barreiras que a gente precisa quebrar. Eu não sou demagoga. A gente ainda tem bastante barreira atitudinal, né? Uma das Uhum. barreiras que eu mais odeio é a atitudinal. Quando a gente olha para aquela pessoa e já vê a deficiência dela, não vê a eficiência e já condena, eu nem vou me pensar muito nisso porque ela não vai aprender mesmo, né? Então, o nosso papel, Ana, enquanto família, e você, eu, enquanto formadora, é o tempo todo estar formando esses professores e esses profissionais que atendem nossas crianças. A barreira também, a barreira também arquitetônica. Então, a gente tem usuários de cadeira de roda que precisam ir mais longe da sua casa para uma escola, porque a escola perto da casa dele não tem acessibilidade. Então, isso daí também é uma coisa que nos incomoda muito, mas também é o setor público que precisa cuidar disso, né? Uhum. E eu acho que esse é o caminho, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo pessoas com deficiência, a gente está ouvindo, a gente está entendendo a necessidade, a gente está acabando com esse capacitismo, mas eu acho que estamos no caminho certo. Tem bastante coisa para acontecer ainda, mas eu acho que a gente está no caminho certo. É Como verdade. sociedade, viu, Ana? Sim, sim, até o que eu falei a semana passada, né? Sempre que a gente fala de inclusão, as pessoas sempre, a primeira coisa que vem na cabeça é a escola. E a inclusão, ela começa dentro de casa, né? É isso E eu mesmo. costumo falar para algumas mães assim: você exige que a escola inclua, mas você está incluindo seu filho dentro de casa? E às vezes as pessoas não se atentam a isso. Você está incluindo ele nas tarefas que tem dentro de casa, na rotina da família, né? Você leva ele nos locais, você ensina ele a se comportar nos locais. Então, a inclusão ela vai muito além da escola e a gente precisa realmente Muito. trabalhar a sociedade. Mas eu fico muito feliz que a gente já vê ali um movimento, né? A gente já vê um grupo de pais ali se reunindo para fazer esse trabalho, né? Para pedir políticas públicas que sejam mais efetivas, que funcionem, e a gente está ali engatinhando, mas uma hora a gente chega lá e eu vejo Eu ali acho. uma nova geração se formando dessas crianças que vieram todo esse período estudando com pessoas com deficiência, que quando elas se formarem, elas vão ter um outro olhar. Né? Então, a gente vai Perfeito. colher os frutos de tudo isso daqui a alguns anos, frutos que sejam mais efetivos. E isso É. alegra muito meu coração. Antes da gente É. continuar, eu queria que a gente visse o vídeo da Nancy, que é mãe do Levi, que ela também vai trazer a sua vivência eficiente da inclusão na escola pública. Vamos lá? Bom dia, meu nome é Nancy, sou mãe do Levi de 8 anos e estudo em escola pública aqui em Belo Horizonte. A inclusão do Levi tem sido um pouco mais complexa, muito na questão da socialização nos períodos de intervalo e nas brincadeiras. Como ele tem a fala ainda um pouco limitada, isso dificulta um pouco a interação dele com seus colegas. Mas em termos pedagógicos, a gente tem tido resultados muito, muito bons, né, tanto em sala de aula quanto nos trabalhos feitos em casa. Ele tem se dedicado bem e as professoras, né, têm dado um suporte muito bom, tanto que esse ano que se passou, né, ele estava no segundo ano e ele conseguiu concluir o segundo ano fazendo as atividades junto com seus colegas, né. Ele não teve nenhum tipo de dificuldade, né, assim, para ter que mudar o conteúdo dele. O conteúdo dele continuou o mesmo conteúdo da escola, ele fez prova, ele fez avaliação juntamente com a turma dele, né, as atividades que foram propostas também foi proposta para ele, e ele conseguiu, né, com o acompanhamento de uma monitora em sala, e ele conseguiu finalizar bem o ano de 2022. O único problema mesmo é a questão da interação com os colegas no período de recreio, né, de brincadeiras e tudo, que ele tem um pouco mais de dificuldade mesmo, e isso também fora da escola também. Caso contrário, está tudo muito bom, graças a Deus. Belo Horizonte ele tem feito um trabalho excelente em termos de inclusão em sala de aula. A gente vê que a vivência da Nancy com o Levi foi muito boa, né? Tem ali os seus percalços,
Mas aí também a gente precisa respeitar a individualidade de cada criança. Então, o Levi, ele tem ali uma dificuldade de comunicação e isso dificulta também a interação dele com as outras crianças e faz parte. Então, a gente também precisa respeitar as diferenças dessas crianças para que essa inclusão seja efetiva. Agora a gente volta com a Ana Paula. Ah, a gente está quase chegando ao fim, né, do nosso bate-papo, que para mim foi muito esclarecedor. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem, quer trazer mais alguma informação que você acha relevante, que você acha importante colocar aqui. O espaço é seu. Ana, eu queria agradecer muito esse convite, porque eu falo assim para todo mundo que quando a gente fala do que a gente faz, do que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente acredita, e eu acredito na educação inclusiva, eu acredito na educação pública, a gente fala com amor. E eu ouço você falando aí, né, que você está nos apresentando com esse amor, e eu também estou falando com amor à profissão que eu faço. É muito importante a gente estar falando, se tiver que falar por eles, em todos os lugares. É importante esses movimentos das famílias irem atrás de políticas afirmativas, mas é importante também que a gente aceite todo mundo como ele é. Quando a gente começar a dizer assim, aquela pessoa que está andando ali, ou aquele estudante, sem ter que mencionar se ele tem deficiência, se ele é preto, se ele é baixinho, se ele é alto, eu acho que aí a gente vai estar falando de uma política de inclusão, né? Porque inclusão não é só para deficiência, inclusão é para todo mundo precisa ser incluído em algum lugar, Verdade. né? A gente precisa ser incluído na escola, a gente precisa ser incluído nesse programa que eu estou aqui falando com você online. Então, quando a gente estiver falando de pessoa, sem falar da característica, eu vou ter certeza que a gente está falando sobre inclusão. E eu queria, você falou assim, que quando as pessoas convivem com pessoas com deficiência, elas não veem a diferença, e você tem toda a razão. Quando a gente aprende a conviver com a diferença ela não existe, porque todo mundo vai fazer igual, né? Eu tenho os meus sobrinhos e minhas filhas, né, que conviveram com meu irmão com deficiência, e às vezes eu lembro direitinho, o meu sobrinho menor, ele pega na mão do meu irmão ele anda, mas ele tem toda aquela dificuldade que uma pessoa com paralisia cerebral tem. Bernardo pega a mão do meu irmão e puxa ele, vamos tio, vamos logo, você tá muito lerdo, andando muito lerdo. Então quando ele só acha que o meu irmão tá andando devagar, ele não vê que ele tem essa dificuldade toda para andar, e é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas olhem para as pessoas sem pensar ou sem falar da qualidade, da característica, fala só da pessoa. Mas é E bem é um prazer isso estar aqui mesmo. com vocês. O prazer foi todo meu. Você falando disso, eu lembrei de das minhas sobrinhas lidando com meu filho, né? Elas são um pouco menores que ele e elas chamam a atenção dele, elas brigam com ele. Isso mesmo. E a minha sobrinha, elas são minhas sobrinhas netas, então minha sobrinha, que é mãe delas, quer brigar com elas, porque eu falei, não, é para deixar eles se relacionarem, e eles vão encontrar a forma ali de estarem lidando com aquela situação. E é lindo de ver, porque o meu filho, ele é não verbal, ele tem dificuldade de locomoção, mas ele entende perfeitamente o que elas estão falando. Então, eu lembro que uma vez eles estavam brincando num pula-pula, e aí ele estava pulando e minha sobrinha chegava na frente dele e falava assim, desce que agora é minha vez. Aí ele descia, ela começava a pular, quando ele dava a impressão de que ele ia, ela virava para ele, colocava a mãozinha assim e falava assim, não terminei ainda, o seu tempo não deu. Ele voltava e esperava. Então, esse relacionamento, ele faz toda a diferença. A gente não precisa tratar os nossos filhos como coitados, a gente não precisa tratar eles com essa diferença. E é muito bonito de ver que as crianças não fazem isso. Né? Quem costuma fazer isso somos nós. Quem costuma colocar essa diferença no coração das crianças somos nós. E o meu desejo é esse também, né? Que as pessoas enxerguem o Luiz Felipe, né? E não enxerguem a deficiência dele. Porque ali existe o ser humano, né? O Luiz Felipe é o Luiz Felipe, a deficiência faz parte da vida dele, mas ele é ele. Então, eu acho que quando a sociedade toda passar a enxergar as pessoas dessa forma, aí sim a gente vai ter uma inclusão que ela é verdadeira, que ela é efetiva, e como você falou, para todos, não só para os deficientes, né? Ana, muito, muito obrigada, né, por esse bate-papo, por essa conversa, foi maravilhoso, foi esclarecedor. Eu espero a gente marcar uma nova vez aqui para a gente estar conversando. Eu espero marcar com seu irmão, vai ser
imprescindível ele estar aqui com a gente e trazer toda essa vivência dele, né? E eu sei que com isso trazer uma esperança para as famílias e para as pessoas com deficiência. E mais uma vez, muito obrigada. Eu vou marcar com ele uma hora a gente se conversa para ir pessoalmente, para você conhecer aquela figura que se chama Emílio Figueira. Procure ele aí na rede social depois. Vou procurar. Obrigada, gente. Tá como Emílio Figueira mesmo? Na rede social ele tá como Emílio Figueira mesmo. Então tá bom, vou procurar sim. Ele é escritor, jornalista, procura. Vou procurar. Então, obrigada, tá bom, gente. Muito obrigada, um beijo e Deus te abençoe. Um beijo. Amém, amém. E agora, a gente vai com a Luciana Tambellini no nosso quadro A Lei Garante. Pode rodar. Olá! Vamos começar mais um quadro A Lei Garante. E hoje nós continuaremos a falar sobre o que a legislação brasileira prevê de garantias e direitos para os estudantes com deficiência. No Brasil, os direitos e garantias do estudante com deficiência estão garantidos na Constituição Federal, na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E todas essas leis trazem os princípios básicos de igualdade e de direito ao acesso à educação. Para que esses princípios sejam respeitados e cumpridos, a lei introduziu o Sistema Educacional Inclusivo. E o que seria esse Sistema Educacional Inclusivo? Seria uma série de regras e medidas previstas em lei e que são obrigação das escolas públicas de adaptação aos parâmetros dos alunos com deficiência. O Sistema Educacional Inclusivo tem como prerrogativa a obrigação das escolas de adaptarem tanto a parte física e estrutural quanto a parte pedagógica para os alunos com deficiência. No que se refere à parte pedagógica, a Lei Brasileira de Inclusão exige que cada escola ofereça ao aluno com deficiência um plano individualizado de ensino que atenda essa questão da educação especializada. Isso significa que para cada aluno haverá um material adaptado para suas necessidades, haverá uma prova adaptada às suas necessidades e, se o aluno precisar, haverão profissionais que vão ajudá-lo a neutralizar as suas dificuldades de modo a cumprir aquele princípio inicial, que é o princípio da igualdade, de modo a mantê-lo em condições mais iguais possíveis com os alunos não deficientes. A lei também assegura a cada um dos alunos profissionais de apoio na medida de suas necessidades. Então, o profissional de apoio oferecido para a escola pode ser para necessidades mais básicas do aluno, como relacionadas à higiene, à alimentação, à locomoção, quanto a profissionais mais especializados, que possam fazer a intermediação entre aquele aluno e a escola, ou profissionais diversos que os ajudem da forma que eles necessitam ser ajudados, sempre pensando no princípio da igualdade e do direito à educação desse aluno. Como vimos, a legislação é muito completa ao garantir os direitos dos estudantes com deficiência, no tocante à sua inclusão e à sua manutenção na escola. No entanto, no Brasil, falta o dever de fiscalização por parte do Estado e o interesse do poder público nessa questão do deficiente na escola. Nesse sentido, caso os pais percebam que não está havendo o cumprimento de algumas dessas normas ou de todas elas, que busque as autoridades competentes, ou seja, a Secretaria da Educação, estadual ou municipal, dependendo da escola em que o aluno está matriculado, Ministério Público ou até a polícia, quando o caso for de crime contra o aluno deficiente. Não devemos nos calar e não devemos permitir que uma lei tão ampla e benéfica aos estudantes com deficiência seja passada em branco assim e não seja cumprida integralmente. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes da gente terminar, não esqueça, né, dos seus benefícios, do que a lei garante para você e de buscar esses direitos para assegurar que o seu filho tenha tudo aquilo que ele precisa para o desenvolvimento dele.
E a gente está chegando ao fim. Eu desejo que esse programa tenha sido abençoador para você. Eu desejo que ele tenha trazido luz ali para suas dificuldades, né, para suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Não esqueça de seguir o canal da IPP-TV no YouTube. E esteja sempre com a gente. E eu quero deixar aqui para vocês o meu texto final, que hoje, na verdade, eu quero falar diretamente com os pais e com as mães das crianças com deficiência. Eu, por experiência própria, eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que muitas vezes bate aquela dúvida, bate aquele desespero, né? Tem momentos em que a gente fica literalmente desesperados, que a gente fica sem saber que caminho seguir, sem saber se realmente vai colocar na escola, se a gente deve colocar na escola, se vai ser uma escola inclusiva, se vai ser uma escola especial. São muitas dúvidas que ficam no nosso coração e conforme os nossos filhos vão crescendo, essas dúvidas só aumentam, né? A angústia ela vai aumentando e vão surgindo outras questões que vão nos deixando cada vez mais, como que eu posso dizer, desesperados. Mas eu quero dizer para você que existe esperança e eu quero trazer para vocês um versículo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Está lá em Salmo 125, 1. Confie sempre no Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele tem o melhor para a vida dos nossos filhos, e os nossos filhos vieram para manifestar a glória de Deus. Acredite nisso, nos seus momentos de angústia, procure ajuda nos seus momentos de angústia e de desespero. Esteja ao lado do Senhor, peça para que Ele te fortaleça, peça para que Ele esteja com você e não desista, e olhe, né, como a gente falou hoje, olhe além da deficiência do seu filho, olha o que ele pode te oferecer, e eles podem nos oferecer coisas tão maravilhosas, né? Eles trazem tanta transformação na nossa vida. Então, a minha mensagem nessa tarde para vocês é essa. Confiem no Senhor e confiem no Filho de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada e nos vemos na próxima quarta-feira com Caminhos Eficientes. Até lá!